Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é a palavra que nós lemos, que nós estamos aqui com a Bíblia aberta, lendo e nos encaminhando para o único caminho, verdade e vida, que é Jesus. Portanto, o caminho é difícil, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Jesus nos leva à eternidade. Hoje, o Evangelho de João, capítulo 10, verso 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E nós vamos trazer o sentido da mensagem do Evangelho para a nossa vida, ver por que eles estavam em dúvida, quem eram aqueles que estavam em dúvidas, e vamos trazer para a nossa vida o sentido do que é ter fé nesse Jesus Messias, que é o enviado de Deus. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19 a 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então, Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 86. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Reze comigo. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Reze comigo. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia, entre os meus veneradores.
na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é a sua segurança. Reze comigo. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Reze comigo. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 22 a 30. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Conferir Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. És ou não o Cristo? Eis a pergunta dos judeus. Jesus, em João capítulo 10, verso 24, os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Será que Jesus deixava eles em dúvida? Com tantas obras que ele vai realizar? E é essa a resposta que Jesus vai dar, mediante a outra pergunta que eles ainda vão fazer. Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus vai mostrar que sim, ele é o Messias, o Filho de Deus, o Messias, como ele vai até dizer no final do Evangelho, eu e o Pai somos um. Aí a figura da Santíssima Trindade aparecendo, Jesus consubstancial, união de dois ou mais corpos na mesma substância, isso relativo a também Jesus presente na Eucaristia, que ele já tinha dito anteriormente: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne viverá eternamente. Nesse aspecto e também no aspecto de que ele e Deus eram um só, união de Cristo com o Pai, união de Cristo com a Santíssima Trindade e sua presença real na Eucaristia.
Eles deveriam entender por aí quem era o Cristo, quem era o Messias, mas eles não acreditaram. Eles não acreditavam. E a igreja, ela celebra a Eucaristia hoje, mas passou muitos anos até se concretizar a verdade mesmo como ela é. Que Cristo está presente na Eucaristia, que Cristo e o Pai e a Santíssima Trindade são um só. E nós devemos celebrar essa alegria de vivenciar essa comunidade que investe na economia, de justamente enviar os dons para a humanidade, os dons para aqueles que seguem Jesus. Em João 10, 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo, era um dia especial ali, era um tempo especial. Jesus sempre subia para Jerusalém e muitos até que não eram judeus iam para Jerusalém, sabendo desse Cristo que se manifestava, iam querer conhecê-lo. E era inverno, e Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. E a resposta de Jesus, em João 10, 25, ele vai dizer: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. Eles deveriam enxergar em Jesus aquilo que eles estavam perguntando e responder a eles mesmos. Por que eles não acreditavam? Jesus não deixava dúvida de seu ministério. Jesus não deixava dúvida do seu trabalho messiânico. As obras deles, como ele vai dizer logo em seguida, em João 10, 25, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. No tempo de Moisés, Deus se revelava na sarça ardente, em forma de trovão. Deus manifestava-se de outras formas, mas ainda não tinha se manifestado na sua forma amorosa, como ele quis se manifestar, em corpo, sangue, alma e divindade. E ele vai se manifestar assim para a humanidade, e agora nós já sabemos como é Deus, olhando para a pessoa de Jesus, e nós podemos pintar Deus na pessoa de Jesus, dizer: aqui está o nosso Deus, é Jesus. Jesus feito homem, nascido de uma Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. É essa a nossa fé que nós professamos, é essa a nossa fé que nós acreditamos. Mas em João 10, 26, Jesus vai concluir: vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. E devemos perguntar-nos: e eu acredito nesse Jesus? No seu projeto? Porque acreditar em Jesus, como já falamos anteriormente, acreditar em Jesus é acreditar no seu ministério, é acreditar no seu projeto de vida, é acreditar na boa nova que ele anunciou, é colocar em prática as boas obras. Não basta acreditar, é preciso vivenciar, como as primeiras comunidades dos Atos dos Apóstolos vivenciaram o Evangelho na sua forma plena, como devemos vivenciar na nossa vida também, onde diz que todos viviam em comum e não havia necessitados entre eles. E hoje, especificamente nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 19, muitos judeus haviam espalhado-se por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão. E estes se espalharam e chegaram à Fenícia, chegaram à ilha de Chipre, chegaram à cidade de Antioquia, mas eles se retiam a não pregar o Evangelho a quem não fosse judeu, como diz a palavra. Eles queriam somente pregar ainda aos povos judeus que espalhados. Juntavam-se em comunidades judaicas aqueles que acreditavam no Evangelho. Mas alguns, vai dizer, alguns estavam pregando também em Antioquia o Evangelho para os gregos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos, como dissemos aqui. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque vivenciaram o cristianismo em sua vida, dando testemunho de ser cristãos em si. E devemos perguntar-nos também se tenho abraçado o cristianismo, dado testemunho de Cristo em mim para me chamar cristãos?
me chamar de cristão, ou sou mais um daqueles que me chamam de cristão, mas não vivenciam o Evangelho? Os habitantes de Chipre, da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia. Começaram a pregar também aos gregos, como diz. E aí a gente vai ver também, muitos perguntam por que a Igreja de Cristo está em Roma. Está aí a resposta. Os cristãos, por medo dos doutores da lei, daqueles que eram contra o Evangelho, mataram Estevão e iam matá-los também. Então eles fugiram e entraram pela região da Grécia, anunciando a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Não foi porque eles se distanciaram de Jerusalém, foram viver na Grécia, que Deus abandonou-os, não. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditavam no Evangelho, a partir do testemunho deles, mais do que aquilo que eles pregavam, e se converteram ao Senhor. Quando então chegou a notícia a Jerusalém, então Barnabé vai aparecer aí. Barnabé vai até Antioquia, ver com os próprios olhos aquilo que estava acontecendo. Comunidades gregas se convertendo ao cristianismo. E Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido àqueles missionários, ficou entusiasmado, ficou muito alegre, exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. O que Paulo faz também muitas vezes em suas cartas, exortar para que permanecêssemos fiéis, que é direcionada a nós também essa palavra. Deus quer essa fidelidade nossa, e a fidelidade que Deus quer de nós é a perseverança na sua palavra, acreditar no ministério de Jesus messiânico, que os judeus não acreditaram, e ainda estavam em dúvida, embora visse tantas obras de Jesus. Aquelas comunidades de Chipre, Antioquia, Cilícia, eles vão acreditar só ao ver as obras dos missionários. Eles não viram Cristo, mas acreditaram. Os judeus de Jerusalém viram Cristo, viram suas obras e não acreditaram. Embora, como diz 11:24 Atos, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele veio justamente de Jerusalém, mas ele converteu mais numerosas multidões na Grécia do que na comunidade judaica. É preciso nós aderirmos ao projeto de Deus a partir dessas qualidades de Barnabé. Homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. A partir daí darmos testemunho de um Cristo para um povo descrente. Ó Cristo Jesus, para pertencer à tua comunidade, precisamos acreditar em ti e obedecer aos teus ensinamentos. Alguns ouvintes teus se recusaram a ouvir tua voz e seguir teus passos. Recusaram-se a tomar parte no teu rebanho. Queremos, Senhor, renovar o propósito de seguir-te agora e sempre. Amém, amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifique-me o coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém.
Vamos continuar com a Bíblia aberta, agora rezando. Você vai abrir a Bíblia e permanecer rezando conosco, rezando as laudes. Vamos, portanto, rezar as laudes, que são salmos, versículos. Se nós não direcionarmos versículos bíblicos em oração para Deus, nós não nos salvaremos. Por falta de versículos diários na vida de um cristão, a vida do cristão é uma vida de fracasso. Então vamos rezar conosco, fazendo clamores a Deus, rezando e abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia e clamando a Deus com salmos, hinos, louvores, cânticos, lendo a palavra, meditando e também fazendo as nossas preces em comunidade, porque nós vamos fazer nossas preces em comunidade. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui, pessoas que falaram conosco e nós vamos responder. Aqui falou conosco Francisca Destaque. Nós cremos firmemente que Tu és o Filho de Deus. Cremos também na Tua ressurreição. Senhor, Tu tens palavra de vida eterna, de vida eterna. Aumentai a cada dia a nossa fé. Bom dia, Paulo Maia. Desejo tudo de melhor para você e sua família e todos desse canal abençoado de Deus. Amém. Jesus te abençoe, Francisco Destaque. Obrigado pela sua participação, suas generosas palavras também. Que Jesus te abençoe igualmente. Saúde Costa. Boa noite, irmão Paulo Maia. A paz no Espírito Santo venha habitar no meio de nós e em nossas famílias. Jesus abençoe todos os inscritos deste canal. Salve Maria Santíssima. Amém. Que Jesus te abençoe porque você faz parte desse canal também. Saúde Costa, você é o canal e Jesus te abençoe igualmente. Obrigado pela sua participação. Irmã Suzana, bom dia. Neste novo dia de louvor e gratidão a nosso Deus presente, apresento a Ele os 87 anos de minha mãe. Olha que lindo. Gracilina, um grande abraço para a Gracilina, 87 anos bem vividos. Dona Gracilina, Jesus te abençoe, muitos anos de vida e felicidade na sua vida, muita paz, alegria no seu coração. E você diz, bendito seja o Senhor da vida, paz, saúde e muito amor, para vivermos cada dia na fé e na esperança, que Ele é a razão do nosso viver. Peço orações pela minha família, Lima da Costa. Um grande abraço e que Jesus abençoe toda a sua família, todo o seu grau parentesco da sua família, Lima da Costa. Irmã Suzana. E aqui falou conosco também Ju Lopes, de Angola, Luanda. Um grande abraço para Angola, Luanda. Ju Lopes, obrigado pela sua participação também. Ieda Ruda, Antônia Moreira falou conosco também, obrigado pela participação. Maria Aparecida Santos, Maria Ceilma, um grande abraço. Também para Maria da Luz Varela, em Portugal, um grande abraço. Paulo Sérgio, Jacinta Maria Silveira, Ana Costa, Hélio Santana, Neuza Maria Campos, Carlos Benevides. Um grande abraço para vocês, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Suas intenções estamos rezando aqui, levantando orações por cada uma de suas intenções. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.